Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 26 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Tá arrumada nessa cadeira aqui porque ela está muito próxima. Aí, melhorou. Então seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Vamos avançando aí no livro de Juízes. Hoje nós vamos falar de Juízes 15 até o 18. Aliás, 15, 16... Não é 15 não. É 16, 17 e 18. Eu coloquei errado aqui nas minhas anotações. Então, 16, 17 e 18. Eu destaquei aqui um versículo. Na verdade, são duas histórias distintas. Eu vou focar na história de Sansão, porque é de fato uma história que a gente conhece um pouco mais. Mas o texto vai falar de outro personagem aqui, que é Mica. Mas vamos ficar com Sansão. Eu destaquei um versículo, que é o versículo 28 do capítulo 16. Então, Juízes, capítulo 16, versículo 28, que diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então, essa oração final de Sansão aqui, ela acontece quando ele já está, de fato, no fim da sua vida, são seus últimos acontecimentos. Agora, o que nos chama a atenção na história de Sansão é que ela é uma das histórias mais dramáticas e tristes da Bíblia. Quando a gente vê um homem definhando, como foi o caso de Sansão, por causa do pecado, isso é muito, mas é muito triste mesmo. Agora, é triste também porque existe uma identificação com a história de Sansão. Quando olhamos para Sansão, olhamos para as nossas próprias vidas, ou olhamos para a vida de pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber exatamente essa ação do pecado em destruir o homem. Quando olhamos para a nossa própria vida, percebemos que por mais que caminhássemos ali com coisas que, do ponto de vista do mundo, eram coisas boas, mas estávamos tristes, definhando, abatidos, abalados. Então tudo isso, todos esses cenários que a gente vê, nos leva a identificar muito com a história de Sansão. Por isso a história de Sansão se torna ainda mais dramática e ainda mais triste. Agora, o que a gente pode elencar aqui da história de Sansão é que o fato de que o pecado ele enfraquece o homem, né? Sansão, lendo a história dele, a gente vai ver isso. Sansão era um homem forte fisicamente. Quantos relatos a gente tem aqui de Sansão usando toda a sua força para destruir os inimigos de Deus, usando toda a sua força para cumprir os propósitos de Deus. Fisicamente ele era forte, mas a capacidade de resistir ao pecado em Sansão praticamente inexistia. Qualquer chamativo do pecado, Sansão já se dobrava a ele. Então aquele homem que aparentemente era muito forte, no fundo era muito fraco, porque o pecado faz isso. O pecado, ele enfraquece o homem. Essa é uma característica singular do pecado. C.S. Lewis, né, o famoso escritor inglês, ele dizia o seguinte: você só conhece o poder do pecado quando tenta resisti-lo. E é verdade, nós só percebemos o quanto somos, vou dar um exemplo, tá? O quanto somos maus quando tentamos ser bons, né? Aqui é tão interessante a história do Sansão que até no momento, na síncope de bondade dele, ele ainda pensa nele, né? Ele fala: Deus, me dá a força para livrar dos meus dois olhos, né? Mas enfim, qual é o ponto aqui? O ponto é mostrar que de fato o pecado enfraquece o homem. E isso nos torna humildes. Por quê? Porque se o pecado enfraquece o homem, se estamos todos fracos, nós podemos nos orgulhar de quê? Vamos lá, talvez hoje você está enfrentando aí um momento de bonança na sua vida, um momento onde você, pela graça de Deus, consegue resistir ao pecado, você consegue resistir às tentações, né, de alguma forma e tal. Agora, eu pergunto para você, você pode olhar para alguém com orgulho, com jactância? Você pode se vangloriar de alguma coisa?
Se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe que não, que nada disso que você está vivendo vem de você mesmo. Você sabe que nada disso vem da sua própria força, porque no fundo nós somos fortalecidos no Senhor. É no Senhor que nós nos fortalecemos. Então, o fato de que o pecado enfraquece todos os homens nos torna absolutamente humildes, porque você não pode... Como que você pode exigir do seu cônjuge, quando você pode exigir do seu patrão, como você pode exigir do seu pastor, quando você pode exigir de alguém alguma coisa, sendo que você sabe o quanto o pecado enfraquece o homem, que você só vence o pecado, você só vence as suas idiosincrasias pela graça de Deus. Lá em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É interessante porque Sansão, em sua última gota de energia ali, né, em seus últimos momentos de energia, o que ele faz? Ele orou. E a oração, ela é o selo da dependência. Quando oramos, nós estamos declarando assim de forma inequívoca: olha, eu não tenho forças para fazer isso, eu não tenho capacidades para fazer isso. Então eu estou buscando um ente superior, eu estou buscando um ser superior para me ajudar, porque por mim mesmo eu não consigo superar essa dificuldade, superar essa situação. Então a oração, ela é o selo da dependência em Deus. Agora, como buscamos a Deus? Como somos fortalecidos no Senhor? De que maneira somos fortalecidos no Senhor? Essa força, ela é mística? Eu fico ali, tentando ver se consigo captar alguma energia do cosmos, do ambiente? Não. A Bíblia nos ensina como somos fortalecidos no Senhor. Primeiro, nós somos fortalecidos no Senhor em fé. E o que é fé? Você tem que confiar em Deus. Então a maneira de ser fortalecido em Deus é confiando que dele vem força. Não adianta achar que Deus pode te fortalecer se você não tem convicção de que Deus pode te fortalecer. Então a primeira coisa é em fé. Como que você se fortalece no Senhor? Em fé, confiando que de fato Ele tem poder para fazer isso. Mas também em arrependimento. Por quê? Porque para você confiar em Jesus, fé, confiar que Ele tem o poder para te fortalecer, você vai ter que deixar de confiar em outras coisas. E aí é o problema. Porque confiar em Deus até eu confio, mas deixar de confiar no dinheiro, deixar de confiar em coisas para obter a nossa força e passar a confiar só em Deus, esse é a grande virada de chave. A grande virada de chave está no fato. Vou dar um exemplo aqui do próprio Sansão. Sansão provavelmente confiava no cabelo dele. Quando ele perdeu o cabelo, acabou. Ele teve que confiar só em Deus. Ele teve que confiar só na ação de Deus para fortalecê-lo. Ele precisou fazer isso. Interessante é que essa força que Sansão tinha, de fato, não vinha do cabelo dele. Você acha que o cabelo do Sansão é que ia trazer força para ele? Não, a força dele vinha do Senhor. Então, primeira coisa, confiar em Deus, mas deixar de confiar nos ídolos. E aqui é um problema, a gente sabe disso. Em terceiro lugar, nós somos fortalecidos em oração, quando oramos. Eu falei agora há pouco, a oração é o selo da dependência. E aqui não é orar muito, né? Porque quando a gente fala em oração, a gente pensa o seguinte: nossa, vou ter que orar muito. Às vezes orar muito é bom. Aliás, às vezes orar muito é bom. Foi ótima essa frase minha, né? Às vezes orar muito é bom, não. Orar muito é bom. Só que às vezes é melhor orar em todo o tempo. O que é isso? Em tudo que formos fazer em oração. Então acorda, toma café, faz o seu devocional, tudo em oração, confiando em Deus. Eu estou descrevendo um dia comum aqui, mas no seu trabalho, no dia a dia normal, tudo em oração. E por último, meditando na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus contém direções, contém promessas, contém ali caminhos que serão fundamentais nesse momento, serão fundamentais na nossa vida. Na verdade,
quando a gente fala de ser fortalecido no Senhor, nós estamos falando no que a Bíblia chama de quebrantado de coração. Quando somos de fato quebrados, quando assumimos essa condição nossa. Então, a nossa força, ela vem do Senhor. O Sansão achava que a força dele vinha do cabelo. Ô, dó! Agora, gente, um ponto para a gente até ir caminhando aí para o fim, que não pode nunca deixar de permear os nossos pensamentos, precisa sempre estar à vista, é o fato de que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E é por isso que o tema do devocional hoje é a bondade de Deus. Inclusive, essa expressão, né, a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, não é minha, não, ela é bíblica. Paulo fala isso em Romanos 2,4. Ele fala, olha, como que vocês, falando para os judeus, né, como que vocês desprezam a bondade, a paciência de Deus, se é a paciência de Deus, a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? E aí, olhando aqui para a história de Sansão, a gente vai perceber exatamente isso, como Deus foi bom com esse cara, como Deus foi paciente com ele, né? O cara escolhido desde o ventre, chamado por Deus, capacitado por Deus, e vivia enroscado, né? Vivia enroscado, mas ainda assim Deus foi bondoso com ele, né? Deus foi maravilhoso com Sansão. Na verdade, irmãos, de acordo com a Bíblia, Deus atendeu a oração de Sansão antes mesmo dele orar. A gente sabe desse princípio na palavra de Deus. Se Sansão chegou a orar, é porque Deus já tinha atendido a oração dele. A oração de Sansão era já ali o indício de que Deus iria atender a sua oração. E isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que a nossa oração destrava o mundo espiritual, né? Talvez você já deve ter ouvido essa expressão aí, mas biblicamente falando, não é assim que acontece. Biblicamente falando, nós estamos orando é porque o mundo espiritual já foi destravado, né? Deus fez isso pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua paciência, né? Então, e aqui no caso de Sansão, isso é muito legal. E quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que, obviamente, lembrar de Jesus. Por que que Deus é bom assim? Por que que Deus é tão bom a ponto de nos alcançar antes mesmo de nós pensarmos nele? Como Deus pode ser tão bom a essa quantidade, né? E aí a gente se lembra de Jesus. Lembra que Jesus ele experimentou a ira de Deus? A palavra diz que na cruz toda a ira de Deus estava derramada sobre Jesus. Deus estava punindo o pecado de todos os homens, o pecado passado, o pecado presente, o pecado futuro. Deus estava punindo em Jesus. Jesus estava experimentando a ira de Deus para que pudéssemos viver a bondade de Deus. Isso é fantástico, porque nós não vamos viver a bondade de Deus porque nós somos bons também, ou porque nós vamos fazer alguma coisa que vai chamar a bondade de Deus. Parafraseando de novo o apóstolo Paulo, é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. Então, por que que nós experimentamos essa bondade? Que eu acabei de falar agora, antes mesmo de nós orarmos, ele já é bondoso conosco, nós só oramos porque ele é bondoso. Por que que nós experimentamos isso? Porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus caiu sobre ele para que a bondade de Deus pudesse nos alcançar. Isso é fantástico, irmãos. E isso deveria amolecer o nosso coração. O que amolece o nosso coração é essa verdade de que nós só experimentamos a bondade. Se estamos aqui ouvindo esta palavra, se essa palavra está falando ao nosso coração, isso é uma evidência clara de que a bondade de Deus já nos alcançou. E essa bondade só nos alcançou porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Quando ele abraça a ira de Deus, quando ele absorve a ira de Deus, Deus então pode derramar a bondade dele sobre nós. E isso deveria amolecer o nosso coração e mostrar a nossa dignidade. Veja bem, veja como Deus é bondoso com você. Isso mostra o quanto Deus o torna digno. A nossa dignidade não está em coisas, mas está exatamente nessa verdade. E eu estou distraído aqui, o tempo está passando, né, meu povo? Perdi a noção do tempo aqui, comecei a falar da bondade de Deus, meu coração se enche, né? Se enche. Mas vamos lá, moral da história então, para a gente poder finalizar.
Qual é a moral da história? A bondade de Deus é inexplicável quando olhamos para nossa inconstância e orgulho. Quando olhamos para o quanto somos inconstantes e orgulhosos, a bondade de Deus se torna inexplicável. É verdade. Quando a gente olha para como a gente reage e age, a gente fala, Deus é bom mesmo. Deus é bom mesmo. E aí o desafio do Léo, a aplicação final aqui desse devocional irmãos, confie nessa bondade. Confie na bondade de Deus. Não confia na sua não, viu? Porque normalmente não dá certo não, né? Eu estava comentando com alguém ontem, falando o seguinte, né? Que Deus, a gente tem uma expressão que fala assim, né? Normalmente, dito popular, né? Que fala assim, não, você merece isso, porque você é tão bom, né? Já viu essa expressão? Não, você merece isso, é bom demais. Como assim? Você merece isso, a sua bondade faz isso. Agora, se a gente olha para Jesus, né? Jesus de fato merecia bondade. O que ele recebeu? A cruz, né? Então, confie na bondade de Deus, irmão. Não confia muito na sua bondade, não, senão a coisa não vai andar muito bem. Vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus. Feche seus olhos e por um instante vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por tua palavra, pelo teu amor e pela tua graça. Como somos distantes de ti e como somos afastados desta verdade, mas também como a bondade do Senhor nos aproxima de ti e como podemos experimentar esta bondade por causa da sua misericórdia. Nós oramos e te agradecemos por isso, meu Pai, pedindo que o Senhor se derrame sobre as nossas vidas nesse dia e que possamos confiar na tua bondade e não em nós mesmos. Oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.